Olá, vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos tratar da ferramenta Círculo. Então, nós vamos aprender como utilizar a ferramenta Círculo e as suas variações dentro do software LibreCAD. Vamos aqui abrir o nosso software. Então, temos aqui do lado esquerdo, na barra de ferramentas, a categoria Círculo, onde nós temos aqui diversos recursos para trabalhar com o círculo. Vamos iniciar com o círculo centro-ponto, ou seja, primeiro eu defino o centro do círculo e depois eu defino um ponto onde eu vou determinar o raio desse círculo. Como as outras ferramentas, eu também tenho a opção de acessar via barra de menu, aqui em ferramentas, círculo, e também tenho a facilidade de, na barra de comandos, digitar CI, Enter, o círculo já está ativado. Então, nós podemos escolher aqui um ponto central e determinar agora o valor do raio através do movimento do cursor do mouse ou digitando uma coordenada. Vamos aqui digitar então uma coordenada. Se eu quero um círculo com diâmetro de 100 unidades, eu vou digitar aqui então um raio de 50, arroba 50 em X, 0 em Y. Então, nós já temos aí o nosso círculo com um diâmetro de 100 unidades e um raio de 50. Clicando aqui, selecionando esse círculo, nós observamos que nós temos pontos de edição. Então, é permitido clicar nesse ponto azul, como nós fizemos na Polilinhas, por exemplo, e movimentar, redimensionar. Interessante observar que quando eu clico nesse ponto azul, eu consigo modificar apenas o diâmetro do círculo. Se eu clicar no ponto azul claro aqui no centro do círculo, eu vou conseguir mover o círculo de localização. Dentro aqui, nós temos ainda a variação 2 pontos. Observem que a forma de inserir o círculo no desenho é diferente. Eu vou determinar 2 pontos, que não é o ponto central. Então, eu determino um ponto, e aí eu vou determinar justamente com o mouse o outro ponto. Eu vou conseguir determinar o diâmetro desse círculo e a posição desse círculo em relação ao primeiro ponto. Porque se eu colocar aqui na horizontal, eu vou modificar o diâmetro. Se eu pôr aqui na vertical, eu vou mudar o diâmetro, mas também a posição do círculo. Então, a coordenada que eu utilizar aqui agora, eu determino tanto o diâmetro quanto a posição. Na opção anterior de círculo, eu tenho um ponto central, que é o centro do círculo, que é normalmente mais utilizado. Mas também existe necessidade de você utilizar 2 pontos paralelos para definir o círculo. Nós temos aqui também a opção de 2 pontos e o raio. Então, eu vou colocar o primeiro ponto, o segundo ponto, observem aqui que eu tenho que determinar o valor do raio desse círculo. Então, o segundo ponto, como está a informação aqui embaixo, se eu determinar um segundo ponto maior do que o diâmetro do círculo, ele não vai ser possível. Então, ele colocou aqui, ó, o raio é 7,5, é muito pequeno para os pontos selecionados. Distância entre os pontos, 14,79.
maior do que o diâmetro de 15. Então, vou colocar aqui um raio de 20. E o ponto que eu clicar aqui tem que ser um ponto que esteja dentro dessa faixa do tamanho do raio. Então, vou refazer aqui com vocês. Ó, círculo, 2 pontos e o raio. Então, vou determinar aqui o primeiro ponto. Está ali definido o primeiro ponto. O segundo ponto ele não pode ser muito distante, senão o raio que foi determinado aqui em cima é insuficiente para fazer. Então, eu tenho que usar aqui, evidentemente, um valor dentro da faixa possível de realização. Então, ali eu já fiz, ó, 2 pontos, ou seja, ó, está travado nos 2 pontos e eu só consigo mexer na posição entre os 2 pontos selecionados. Para destacar, eu vou fazer 2 referências com a linha para ficar claro para vocês observarem a situação. Vou fazer aqui uma referência, aqui um ponto, vou fazer um outro ponto. Então, eu tenho aqui 2 pontos agora. Olha só, vou escolher aqui a ferramenta 2 pontos e o raio. Vou determinar o raio de 20. Vou escolher o primeiro ponto. Ferramenta de precisão aqui, extremidade. Primeiro ponto. Segundo ponto. Olha só, ele fez aqui a minha circunferência, passando pelos 2 pontos pré-determinados. E agora eu consigo definir apenas a posição. Se é para cima ou se é para baixo, ou em algum outro momento, se é para o lado ou se é para o outro. Lembrando que o setup desse círculo é 2 pontos e o raio. O raio é colocado aqui e os 2 pontos selecionados. E aí o raio fica preso, interligado nos 2 pontos determinados. Aqui eu tenho a opção 3 pontos. Então, a partir de 3 pontos selecionados, eu vou fazer a inscrição do raio. Então, 1 ponto, 2 pontos, e aí ele está preso já nos 2 pontos, conforme a ferramenta anterior de 2 pontos. E agora eu vou fazer o meu terceiro ponto. E esse terceiro ponto influencia tanto no diâmetro quanto na posição. Ok? Ó, 3 pontos. Novamente, para ficar claro, eu vou destacar aqui 3 pontos com 3 retas distintas aqui. 1, 2, 3. Vamos supor que eu tenho esses 3 pontos aqui, essas 3 extremidades internas aqui, e eu quero fazer uma circunferência nesses 3 pontos. Então, olha só o que vai acontecer. Primeiro ponto, segundo ponto e meu terceiro ponto. Marca aqui por enquanto, olha. Está preso lá nos 2 pontos que eu botei como referência. E agora o meu terceiro ponto vai determinar a posição e o diâmetro. Então aqui está feito aí uma circunferência onde eu tinha o objetivo de fazer uma circunferência interligando estes 3 pontos. A outra variação é o centro e o raio. Ou seja, qual que é a diferença, Joildo, do centro e o ponto e o centro e o raio? O centro e o raio eu vou determinar numericamente aqui, ó, já para facilitar, 15 unidades de raio. E agora eu vou dizer onde que é o centro. Então, vou pôr o centro na origem absoluta, 0,0. Só um minutinho que eu mudei aqui. 15 de raio. E o primeiro ponto na origem, que é o centro. Então, ó, se eu der o zoom, tá lá. Feito.
Então, novamente, para vocês observarem, circunferência, círculo, centro, raio. Ó, ele já é pré-determinado com o diâmetro de 30 e o raio de 15. Eu só escolho o ponto central. A opção centro-ponto, eu determino o centro e agora, com o mouse ou coordenada, eu defino o diâmetro. Com esta opção centro-raio, eu já pré-determino. Então, se você já tem o valor do diâmetro ou o valor do raio e o ponto de ancoragem no seu desenho já conhecido é o centro, você tem essa ferramenta que é muito mais prática, onde você vai determinar já o diâmetro, tá vendo? E escolher o ponto de ancoragem, sendo o ponto central, qualquer lugar que você tiver disponível, ou por coordenadas, por exemplo, 10,10. 10,10. Pronto, lá. Já inseri o meu círculo. Tenho aqui também a possibilidade, que é importante quando eu quero combinar alguns círculos para fazer algumas tangências. Então, por exemplo, aqui, ó, tangencial, 2 círculos e um ponto. Então, nesse caso específico, você tem 2 círculos já e vai fazer um terceiro círculo, aonde ele vai ser tangente a esses 2 círculos e um ponto que você vai determinar. Então, para isso, eu vou fazer aqui o cenário. Eu tenho aqui 2 círculos. Pronto. E eu quero fazer um terceiro círculo que seja tangente aos 2. Então, posso usar a ferramenta aqui, ó, tangencial, 2 círculos e um ponto. O que ele me pede? Especifique uma linha, arco ou círculo. Porque, na verdade, não é só círculo, né? Ele pode ser tangente a uma linha também, ou a um arco. Então, eu vou aqui, primeiro, segundo, ele já fez, olha lá, ó, o círculo tangenciando as duas referências, tá? E agora eu vou determinar o terceiro ponto. Quase fiz aí um desenho do Mickey Mouse. Ok? Joildo, pode ser também uma outra referência? Vamos tentar. Olha, uma linha aqui, outra linha aqui. Vamos aqui, quero fazer agora tangenciando essa, tangenciando essa. Olha que bacana. Eu posso escolher o meu ponto. Joildo, nesse caso ele não está tangenciando. Está tangenciando sim, porque ele vai seguir como se fosse uma linha infinita. Ele vai fazer um acompanhamento, tanto é que ele vai diminuindo de tamanho para conseguir estar tangente aos dois e depois também. Então ele vai seguir uma linha imaginária, tanto para cima quanto para baixo, ó. Mas está tangente àquela linha ali, tá bom? Então ele vai acompanhar a estrutura. E isso facilita quando eu tenho uma referência para ser tangenciada que não vai tocar nela, vai tocar num prolongamento imaginário dela, por exemplo, tá vendo? Então agora eu vou posicionar aqui o terceiro ponto aonde eu quiser, por coordenada ou por posição. Então tá aí, olha lá, ó, tangenciado. Vamos apagar aqui. Vamos aqui conhecer mais uma função. Tangencial a 3 círculos. Olha lá, pode ser também 3 linhas, por isso que eu pulei ali a ferramenta e peguei essa propositalmente, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Ele já vai fazer e acabou. Só tem uma opção. Observem aí que ele traçou aqui. E ele considerou um círculo aqui, um círculo aqui e um círculo aqui. Ele considerou os 3 círculos para gerar esse outro círculo aqui. Ok? Então tá aí. Você deu a referência de um segmento de reta, mas ele faz um círculo. Tá vendo? Tem 3 centros marcados aqui. Ele faz um círculo imaginário para conseguir traçar, respeitando a sua opção. Ó. Aqui eu tenho uma opção. Aqui eu tenho outra opção. Como que eu tenho outra opção, Joildo?
ele está tangenciando as linhas imaginárias, as três linhas imaginárias. Aqui está tangenciando as três linhas, as duas linhas imaginárias e essa linha na base, e aqui as três linhas imaginárias. Ó. Okay? Vamos para mais uma ferramenta. Tangencial, dois círculos e o raio. Vamos preparar aqui um cenário. Eu tenho aqui duas referências e eu quero fazer aqui uma circunferência tocando nessas duas referências, mas com um raio determinado. Então, vem aqui, tangencial, dois círculos e um raio. Primeira coisa que tem que definir é o raio. Então, raio de 100. Especifique a primeira referência, especifique a segunda referência. Ó, ele tem a opção aqui, aqui, aqui e aqui. Como, Joildo? Lembrando que ele está pegando as linhas imaginárias, que seriam as prolongações das duas retas. Tá? Vou mostrar para vocês. Vou refazer esse comando todas as vezes, as 4 vezes possível, e vou desenhar na tela para vocês entenderem e não ficar dúvida do que ele está fazendo com essa linha que eu estou chamando de imaginária. Tá? Então, vou deixar aqui bem claro para vocês como que eles estão, como que o software está respeitando o seu comando, fazendo essas 4 opções. Então, eu fiz 4 círculos, para ficar bem claro para vocês e não ter dúvidas. Olha só, pessoal, ele está tangenciando as duas linhas de referência. Só que ele está considerando, olha lá, ó, que essa linha ela se prolonga para lá e essa linha se prolonga para cá. Por isso, ele te dá a opção de ter 4 posições quando você escolheu as linhas originais que estavam desenhadas aqui. Ó. Então, quando você escolheu essas duas linhas, ele considerou um prolongamento possível. Então, ele te dá 4 opções aí, respeitando o tangencial em 2 círculos. Então, por isso que ele te dá 4 opções de localização do círculo. Ok? Então, assim, nós fechamos aqui as opções de círculo. Ainda temos uma aqui que eu não falei, tangencial 2 pontos. Muito bom. Vamos aqui utilizá-la. Para não ficar nenhuma ferramenta sem explicação. Então, nós estamos aqui com uma ferramenta ainda que não foi explicada. Vamos agora explicar ela. Tangencial e 2 pontos. Ou seja, a primeira opção é marcar referência. Nesse caso, é seu círculo. Ela está tangencial já. Vou marcar o primeiro ponto. Agora ela está presa no círculo e nesse meu ponto. E o meu segundo ponto vai finalizar a operação. Olha aí. Então, são ferramentas que permitem o uso e a representação de diversas formas da circunferência. Espero que vocês tenham gostado e vamos aí trazer mais ferramentas para conseguirmos aí fazer a representação gráfica completa com o auxílio do computador dentro do software LibreCAD. Até a próxima aula.